Beleza, pessoal? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Esse momento aqui que vai ser um momento marcante para a gente, um momento de responder perguntas que com certeza serão de grande valia no momento da prova de vocês, certo? Meu nome, eu vou começar me identificando para vocês. Meu nome é Edson Facundes, sou instrutor de trânsito. Já há mais de 10 anos atuo na área, certo? Tenho com certeza mais de 10 mil alunos formados aqui em São Luís. Já atuo também fora do estado e, e a gente tem desenvolvido aí um trabalho muito bom, que é esse trabalho de ver aí os alunos sendo aprovados nesta tão sonhada, né, habilitação que todos querem, certo? A gente está vendo aí que o Brasil está enfrentando situações cada vez mais difíceis com relação a isso, né? E a gente tende ali a fazer com que essa guerra que vocês vão enfrentar seja um pouco mais tranquila, certo? Vocês também podem me seguir ali no YouTube. Vou botar aqui para vocês, ó, YouTube no portal F83 é um portal que eu criei justamente para colocar essas questões para vocês, videoaulas, colocar também simulados. Então sigam lá, façam isso conosco. Também tem o meu Instagram, vocês veem aí, ó, Edson Facundes, no caso Edson underline Facundes. Vocês podem seguir lá, serão muito bem-vindos no nosso canal, certo? Também, quem quiser aí nos ajudar, eu estou colocando o QR Code, vou deixar isso durante toda a aula, que fizer uma ajuda para a gente poder adquirir material, certo? Para que toda vez a gente possa transmitir de uma forma melhor. A gente sabe que a dificuldade é grande, então a gente pede isso aí para que você colabore conosco, caso queira, né? Fica à vontade, certo? Deixa eu ver o que mais. A nossa live, eu não sei quanto tempo terá de duração, certo? Espero que 1 hora ou menos, vai depender. Por quê? Porque eu vou fazer 20 questões, 10 questões de legislação, 10 questões de direção defensiva. Então vão ser questões que realmente a gente vai fazer ali o desenho de como é que faz ela, como é que responde na hora. Eu sei que na hora vai dar nervosismo em todos, mas é normal, certo? Normal, você vai conseguir dar conta. O que a gente vai mostrar para vocês é o caminho, como você chegar na hora da prova e resolver de forma tranquila, certo? E esse é o nosso objetivo aqui, beleza? Então vou botar só a transição aqui para a gente começar. Ok, já estamos aqui na nossa primeira questão, gente. Primeira questão. Essa questão aqui, já coloquei logo impacto em vocês. A primeira questão já sendo uma questão bem difícil, né? Olha só. Legislação de trânsito, uma de 10 questões, certo? Dando aqui uma boa noite rapidinho, antes de mais nada, boa noite aqui ao meu amigo João Anderson, que está conosco. Também tem aqui o Lipzin, muito boa noite. A Aurilene Rosa, que é minha esposa, que está aqui conosco, certo? Ela vai estar intermediando com vocês, certo? A Aurilene Rosa que vai estar no chat, ela vai intermediar com vocês, tá bom? Tá aqui como fazendo a vez de secretária. Vamos lá. Bom, primeira questão, vamos com tudo. Um condutor é flagrado ultrapassando outro veículo pelo acostamento em uma rodovia de pista simples. Qual é a penalidade imposta e qual o princípio de segurança veicular que justifica a severidade desta punição? Gente, quando você se depara com a questão dessa, eu sei que você vai ficar nervoso, certo? Porque você parece que não entendeu nada. O que tem que acontecer? Você tem que fazer o seguinte: olhar o comando da questão, certo? O que a questão está querendo falar para vocês? Primeira coisa que eu noto aqui, estou falando de uma ultrapassagem, certo? Então já sei mais ou menos qual é a natureza ali da infração, porque eu estou vendo que é uma ultrapassagem. A ultrapassagem ela é um pouco mais séria, né? Certo? E mais um detalhe, a ultrapassagem ela é feita por um acostamento. Opa! E em uma rodovia. Mais uma coisa aqui, eu tenho que ser esperto, tem que estar esperto aqui, certo? Qual é a penalidade imposta?
Ele quer saber a natureza da infração. Mais uma coisa que ele quer saber, qual é o princípio de segurança que justifica a severidade desta punição. Pronto, já sei o que está querendo aqui a questão, certo? Então vamos lá. A primeira alternativa diz que a multa, a infração que está sendo cometida aqui, ela vai ter uma multa grave e retenção do veículo. O princípio violado é o da fluidez do trânsito, certo? Será se esse é o princípio da fluidez do trânsito? Será se a multa de fato é grave? Certo? Então vamos lá. Segunda, letra B. A multa ela é gravíssima, multiplicada por 5, fator de multiplicação por 5. Lembrando que somente as infrações de natureza gravíssima é que são multiplicadas. Também suspensão do direito de dirigir, medida administrativa. E princípio, medida administrativa não, isso aqui ainda faz parte da multa, né? E o princípio violado é o da segurança viária e da vida. Será se esse é o princípio mesmo? Então vamos lá. Letra C. A multa é média, remoção do veículo e o princípio violado é o princípio da prudência. E a letra D, advertência por escrito e apreensão da CNH. Gente, a advertência por escrito, ela é dada em que momentos? Para quem? Para quem comete infração de natureza leve ou média. Certo? Leve ou média, dentro do lapso temporal de 12 meses. Não pode ser reincidente, certo? É uma infração leve ou média. Neste caso, eu acredito que não estamos tratando disso. E ele está falando aqui que existe o princípio da conservação das vias. Existe esse princípio? De forma alguma. Então vamos lá. Qual seria a questão correta? Multa grave, retenção do veículo. Como é que eu vou reter esse veículo aqui? Certo? Foi flagrado ultrapassando, beleza. Mas será se o princípio é da fluidez? Existe esse princípio? Não. Multa gravíssima multiplicada por 5. Perfeito, está aqui. Suspensão do direito de dirigir para o condutor que foi flagrado? Correto. E o princípio violado é o da segurança viária e da vida. É o princípio que rege o trânsito, segurança viária e vida. Aqui com certeza será o gabarito correto, mas deixa aqui, vamos ver a próxima. Multa média, já sabemos que não é. Remoção do veículo. Não vai ter essa medida administrativa de remoção do veículo. O princípio violado é da prudência, também não é. Advertência por escrito não é, então gabarito letra B. Vamos ver se está certo? Gabarito letra B. Segunda questão. O que diferencia a parada do estacionamento? Certo? Isto no Código de Trânsito Brasileiro. E qual o limite da parada? O fator limitante da parada. Ele está querendo saber o seguinte. A diferença entre parada e estacionamento. Certo? Este é o comando da questão. E também ele quer saber qual é o fator limitante da parada. Ou seja, será o que vai definir para que essa parada de fato ela seja legal ou não. Certo? Perfeito. Então vamos estudar agora, verificar aqui quais são as alternativas. A alternativa A diz o seguinte. A parada é para embarque, desembarque. E o estacionamento é para descanso do condutor. É para isso mesmo. Tá aí que eu não sabia que estacionamento era para descansar. Beleza, então vamos lá. Já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Isso aqui não está parecendo certo, não. O fator limitante é a duração de 5 minutos. Gente, esta parte aqui, de duração de 5 minutos, vou ser sincero com vocês. Eu não sei de onde surgiu isso. Não tenho ideia de onde surgiu. Mas parece que virou uma sina. Todos utilizam desse argumento de que tem tempo especificado ali. Olha, o tempo é 5 minutos no mínimo. Não tem tempo, eu já vou adiantando para vocês. Essa questão não vai ser, essa primeira questão aqui, essa letra A, com certeza não é a correta. Certo? Letra B. A parada tem como única finalidade
o embarque e desembarque de passageiros, certo? O estacionamento é para qualquer outra imobilização por tempo superior. O fator limitante é o tempo estritamente necessário para a operação que será realizada. Parece bonitinha essa aqui, ficou bem legal, né? O que está dizendo aqui que a parada tem como única finalidade o embarque ou desembarque de passageiros. Até aqui eu colocaria como perfeito. E o estacionamento era para qualquer outra imobilização por tempo superior. Ou seja, ele não quer saber qual é o tipo de operação que será feita, certo? Qualquer outro tipo de estacionamento, mas ele não está limitando o tempo. Perfeito, tá aqui, tá ok. E ele ainda está dizendo que é estritamente para o tempo estritamente necessário para que aquela operação ocorra, ou seja, embarque e desembarque de passageiro. Com certeza, mais uma vez, eu já deixaria esse aqui como um possível gabarito, certo? Mas vamos ver a próxima. A parada ocorre apenas, lembra dessas palavrinhas aqui que definem, né? Apenas em vias urbanas. Opa, quer dizer que eu só vou poder parar meu veículo numa via urbana. Numa via rural não poderei parar. E o estacionamento só pode ser em rodovias, né? Estacionamento em rodovias. E o fator limitante é a distância de 1 metro da guia da calçada. Ah, misturou tanta coisa aqui que tá errada essa questão. Tá errado isso aqui. Já vou adiantando, tá errado. Próxima. Ambas são imobilizações, mas a parada exige pisca-alerta ligado. Pessoal, o pisca-alerta, ele tem que ficar ligado em qual momento? Qual é o momento que pode ficar ligado o pisca-alerta? Em situações de emergência. Emergência, certo? Em situações de emergência. E quando, quando a sinalização determinar. Certo? São esses dois pontos aqui para ligar o pisca-alerta. Perfeito? E o fator que está falando aqui, o fator limitante, é a obrigatoriedade de haver um passageiro. Aqui tem que ter um passageiro para você parar teu carro. Se não tiver, não pode. Totalmente errado isso aqui. Gabarito, com certeza, letra B. A parada tem como única finalidade o embarque e desembarque de passageiros. E o estacionamento é para qualquer outra imobilização por tempo superior, certo? E o fator limitante da parada é o tempo estritamente necessário para essa operação. Gabarito, letra B. Vamos ver? Beleza. Vamos lá. Em relação ao uso das luzes, certo? Em relação ao uso das luzes, o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, determina que, alternativa A luz alta deve ser usada continuamente em vias urbanas. Opa! Manter todo o tempo a luz alta ligada, você já fica esperto com isso aqui que está errado, né? A luz baixa, ela deve ser usada durante o dia em rodovias de pista simples. A luz baixa deve ser usada durante o dia em rodovias de pista simples. Letra C. O uso de luz é opcional durante o dia. Será? Letra D. A luz de posição substitui a luz baixas em rodovias. Certo? E aí, pessoal, qual é a resposta correta aqui? Vocês têm que analisar o quê? A luz baixa, ela deve ser usada durante o dia em rodovias de pista simples, certo? A luz baixa sempre em rodovias durante o dia, certo? Rodovias em rodovias de pista simples durante o dia, certo? Isso aqui era mais tranquila de resolver, né? Próxima questão. Quarta questão é o seguinte. Uma motocicleta, ela é detida com o escapamento modificado para reduzir ali o ruído. Qual a natureza desta infração e o que se espera do agente de trânsito como medida administrativa além da multa?
uma motocicleta é detida com escapamento modificado. Opa! Para produzir ruído excessivo. Vocês já viram isso, né? A pessoa bota lá um escapamento, retira ou bota um outro tipo de escapamento. Então, qual a natureza da infração? Olha o que ele está pedindo, o comando da questão. Qual a natureza da infração? Você viu que ele contou uma historinha para você, mas ele quer saber aqui, ó. Daqui começa a pergunta. Qual a natureza da infração? Quer saber se ela é grave, média, gravíssima ou leve? E o que se espera do agente de trânsito como medida administrativa além da multa? Quer dizer, já sabemos que vai ter multa, certo? Vai ter multa, mas teremos também uma medida administrativa, certo? Então vamos lá. Alternativa A diz que é infração de natureza média com multa e recolhimento do veículo ao pátio, certo? Infração média com multa e recolhimento do veículo ao pátio. A alternativa B diz que é uma infração de natureza gravíssima com multa e apreensão da CNH. A alternativa C diz que é uma infração de natureza leve com multa e retenção do veículo até a troca do escapamento no local. Alternativa D, infração grave, com multa, retenção do veículo para a regularização da peça ou do serviço. Questãozinha não muito fácil. Essa aqui, ela realmente não está simples, ela está um pouquinho mais difícil, né? Vocês concordam? E qual seria a resposta certa para ela? Só ajeitar aqui a câmera aqui. Qual seria a resposta certa? Vocês viram que a questão ela não foi uma questão simples, certo? E aí, vamos lá? Deixa eu ver quem está respondendo aqui. Beleza, tá todo mundo acertando, né? Que bom. Gente, será que é uma infração de natureza média com recolhimento do veículo ao pátio? Ele tem que recolher o veículo aqui, que vai ter que recolher o veículo, gente? Será? Infração gravíssima, com multa e somente apreensão? Infração leve, essa aqui com certeza não é leve, com multa e retenção do veículo até a troca do escapamento no local. Opa, retenção do veículo até a troca do escapamento no local. Até aqui seria uma resposta boa. Com multa, beleza, retenção do veículo até a troca do escapamento no local, show de bola. Mas não é leve. Também não é gravíssima, certo? E nem tampouco média. A infração é de natureza grave, com multa mais retenção do veículo para a regularização da peça, certo? Ou do serviço. Nesse caso, devemos resolver desta forma. Perfeito? A resposta é esta. Beleza? Gabarito letra D. Vamos ver aqui, descer um pouquinho mais do que o normal. Mas gabarito letra D está aqui, ó. Próxima questão. Qual é a única exceção legal que um condutor possa transportar uma criança menor de 10 anos no banco dianteiro, mesmo que o veículo possua sistema de airbag? Essa pergunta que eu fiz, botei no grupo dos alunos, né, para que eles pudessem dar uma olhada e já começar a pensar. Ficou a semana todinha, ficaram dias pensando, né? Mas deram a resposta certa. Vamos lá. O que estão querendo aqui nessa questão? Eles estão pedindo exceção. Então tem uma exceção para se poder transportar uma criança menor no banco dianteiro de um carro. Certo? A questão do grupo. Certo? Gabriel já está lembrando aí, né? Qual é a única exceção para que eu possa transportar uma criança menor de 10 anos no banco dianteiro de um carro, mesmo que o veículo possua um sistema de airbag? A alternativa A diz o seguinte: se a criança tiver mais de 1,45 de altura e o veículo tiver airbag, seria isso aí, né? A exceção seria que ela tivesse mais de 1,45 de altura e se o veículo tiver airbag, certo? Alternativa B: se o veículo for dotado apenas, olha, apenas do banco dianteiro, exemplo, caminhonete de cabine simples, e se for utilizado o equipamento de retenção adequado à idade da criança. Tá bonita essa questão, tá? Deixa ela bem aqui.
Alternativa C, se o banco traseiro estiver lotado e a criança estiver utilizando apenas o cinto de segurança do veículo. Botaram o apenas de novo, então tome cuidado com esse apenas, gente, ó. Eu tô botando ele aqui separadinho para vocês, porque às vezes já vi aqui a gente estuda, né? Estuda alguns métodos, e esses métodos às vezes eles dizem assim, olha, tem palavras que se você olhar na hora da prova já fica esperto, porque com certeza essa palavra está decidindo a questão. Calma que não é bem assim. Vocês estão vendo que neste caso, se você marcar o apenas em determinadas questões, ó, tem apenas bem aqui, ó. Ela já tá meio que dizendo que estava errada essa questão. Mas aqui também está dizendo que está errado. Então, será se o apenas está resolvendo essas duas questões? Vocês vão entender já o que eu quero dizer. Olha só. Se a criança completar 7 anos de idade, independentemente do tipo de veículo, desde que seja cinto de segurança, esteja com cinto, alternativa D. Qual será a alternativa correta, gente? Vamos lá, cadê os meus alunos aí? Qual é a resposta? É bem interpretativa. Bem interpretativa. Deixa eu ver aqui. Tem gente que diz que é a letra A. Deixa eu ver qual é a letra A. Se a criança tiver mais de 1,45 de altura e o veículo tiver o airbag. Rapaz, será que está certo isso? Tem gente que está dizendo aqui letra B. Se o veículo for dotado apenas de banco dianteiro, exemplo, caminhonete de cabine simples, e se for utilizado o equipamento de retenção adequado à idade da criança. Perfeita questão. Questão gabarito letra B. Por que o gabarito é letra B, professor? Gente, observem. O carro ele só tem banco da frente, não tem banco de trás. Vou ter que transportar essa criança de um jeito ou de outro. Certo? Ela vai ter que ir. Eles até deram o exemplo ó, de caminhonete, de cabine simples, ou seja, não é cabine dupla. E se for utilizado o equipamento de retenção adequado à idade da criança, gente. A idade da criança que ela tem 10 anos. Então, qual é o equipamento utilizado aqui? Assento de elevação. Lembre-se, o assento de elevação pode ser utilizado. Então, neste caso, apesar de vocês terem visto a palavra apenas no meio da questão, ela só serviu como pegadinha aqui. Se você olhar só apenas e dissesse, toda vez que apareceu apenas, está errada a questão, você acabaria perdendo. Então te liga nesse detalhe, certo? Nem tudo aqui, nem tudo na prova, não existe assim uma fórmula mágica para passar nessa prova. Existe o quê? Existe interpretação. Quem lê muito, quem estuda muito, consegue responder isso aqui tranquilamente, só tirando os erros, certo? Só tirando as coisas que são absurdas e com base também naquilo que você estudou. Porque se você estudou em casa, você fez seu estudo com a apostila que você tem, se você fez simulados, a gente está só mostrando para vocês agora como é que o Detran cobra e como é que você tem que fazer a interpretação. Se você fez isso direitinho, o teu dever de casa, você não vai ter problema, certo? Então vamos lá, próxima questão, gabarito lá foi a letra B, tá perfeito, ó, o gabarito aqui. Teve um erro que subiu esse negócio, não sei porquê, mas tudo bem. O importante é que a gente consiga fazer nessas questões. Deixa eu só alinhar aqui. Deixa eu tirar novamente esse nome gabarito aqui, porque eu não sei o que aconteceu, mas deu um erro aqui, mas faz parte, né? Deixa eu apagar aqui. Esse gabarito não é a letra B não, tá? Então vamos lá. Questão número 6. Sexta questão. A placa de regulamentação R1. A R1, alguém lembra como é a R1? Só para lembrar aqui, gente, a R1 é esta aqui, ó. É aquela que é octogonal. Eu desenho muito bem, todo mundo sabe, ó. Aqui é octogonal, tem isto escrito. Pare. Parada obrigatória, R1. E o sinal luminoso vermelho semáforo possui a mesma função principal de exigir a parada do veículo. Entenderam o comando da questão? Olha só. Eles estão dizendo o seguinte, a historinha que está contando é o seguinte, ele está falando que a placa R1, a de regulamentação, e o sinal luminoso possuem a mesma função principal delas, qual é? Que é exigir a parada do veículo, até aí tudo bem. Agora, a pergunta é, qual é a diferença prática em seu cumprimento por parte do condutor?
pergunta muito complexa. Se o aluno não estiver atento, ele não responde essa questão aqui. Pode escrever, não responde, porque complexa demais. Tem que ter raciocínio. Por isso que eu resolvi colocar ela, para que você de fato pensasse. Então vamos pensar comigo aqui. Olha só. A placa R1 exige a parada, certo? Beleza. Mas permite avançar se não houver tráfego. Essa é o que está sendo dito, né? O sinal vermelho exige a parada sob qualquer condição. Que pergunta complicada, professor. Como é que responde isso? Inclusive nem está aparecendo o restante da questão, né? Vamos botar lá mais para cima. O sinal vermelho é apenas uma advertência, enquanto a placa R1 é uma regulamentação obrigatória. Será? Alternativa C. O sinal luminoso é prioridade sobre a placa R1 se o semáforo estiver apagado ou em amarelo piscante e o condutor deve respeitar a placa que é permanente. E aí, gente, pergunta difícil. Vamos lá para a alternativa D, né? O sinal vermelho exige a parada sob condições normais de funcionamento. O sinal vermelho, o trânsito estando fluindo 100%, condição normal de funcionamento, ela está funcionando para você. A placa R1 de parada obrigatória exige que o condutor pare completamente o veículo antes de prosseguir, independentemente das condições imediatas do trânsito. Cara, que pergunta complicada. Eu já dei até o gabarito, mas tudo bem, vamos lá. Aqui é o seguinte. Existe uma ordem de prevalência da hierarquia no trânsito, certo? Da ordem de prevalência na sinalização. O primeiro que está à frente, que é o primeiro da hierarquia, são as ordens do agente, certo? As ordens do agente ela prevalecem em relação a todas as outras ordens. A segunda é de quem? As ordens do semáforo sobre as outras normas. Semáforo, pronto. E a terceira, as demais normas. Essas são a hierarquia na sinalização, perfeito? Então vamos lá. Nós temos o agente de trânsito, certo? O agente de trânsito, ele é superior ao sinal, certo? Ao sinal de trânsito, que por sua vez é superior a qualquer outra norma de trânsito. Vou botar aqui uma plaquinha aqui, certo? Olha, isso aqui é a regra. O que está dizendo? Que o sinal vermelho exige a parada sob condições normais de funcionamento. Então, quer dizer, se o trânsito está funcionando normal, ele vai exigir parada. A placa R1 exige que o condutor pare completamente o veículo antes de prosseguir, independentemente das condições imediatas do trânsito, certo? Neste caso, esta placa aqui, a R1, certo? Não importa se o sinal estiver danificado aqui, certo? O sinal danificou, mas tem ela aqui, certo? Ou onde ela estiver, não vou nem usar essa questão do sinal, mas onde ela estiver, não importa, você tem que parar obrigatoriamente. Ela obriga você a fazer uma parada, uma parada, certo? Não importando as condições imediatas do trânsito, você tem que parar. O trânsito pode estar sempre bom, pode estar ok, mas tem que parar nesse local, certo? Por esse motivo, a placa R1, ela exige que o condutor pare completamente o veículo. Sendo que, se em determinada prova, durante a prova do Detran, se eu não parar meu veículo completamente em frente a essa placa, a R1, eu infelizmente estou perdendo a prova, seria reprovado, tá bom? Então, gabarito letra D, vamos avançar. Sétima questão. Um veículo é removido por irregularidade na documentação do CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, certo?
O proprietário apresenta o CRLV atualizado 2 horas após a remoção. Qual a conduta legal a ser seguida pela autoridade para liberar o veículo? E aí, o que deve ser feito? Qual a conduta legal deve ser tomada neste instante? E aí, pessoal, o que vocês acham? Só ajeitar aqui um negócio aqui. E aí? Deixa eu ver. Vamos lá. Alternativa A diz o seguinte: o veículo deve ser liberado imediatamente, pois o motivo da remoção foi sanado e o proprietário deve pagar apenas a multa. Complicada essa questão, hein? B. O veículo só pode ser liberado após o pagamento de todas as taxas, multas, despesa de reboque e diárias de depósito acumuladas. Opa, parece interessante. O veículo só será liberado após o prazo de 48 horas, mesmo com a documentação regularizada para custear o trabalho do agente. O que vocês acham? Pergunta capciosa, pergunta difícil. O veículo será liberado, mas o proprietário terá que apresentar na delegacia para assinar um termo circunstanciado de ocorrência. Cara, TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Será que eu tenho que ir na delegacia por causa dessa infração? Aqui eu já sairia da esfera administrativa do Detran e entraria na esfera policial, será? Sairia do direito administrativo? Então vamos lá. Olha só. O veículo só pode ser liberado após o pagamento de todas as taxas. Dependendo aqui, ó, o veículo é removido, ele foi removido, gente. Porque o veículo neste momento, vamos só ver aqui um detalhe, o que aconteceu com o veículo. O veículo foi parado, certo? Para quê? Ele foi parado para averiguar, para fazer a verificação, a irregularidade, verificar a irregularidade. O Código de Trânsito diz que quando eu sou parado, certo? Para verificar a irregularidade, se essa irregularidade não puder ser sanada no local, o veículo vai fazer o quê? Ele foi, no caso aqui, parado. Eu posso utilizar outra palavra aqui como retido, tá, gente? Retido. Quando o veículo for usado parado, né? For retido e não puder ser resolvida a questão, o veículo agora ele vai ser o quê? Removido. E a questão foi clara em dizer que o cliente lá, o nosso amigo que estava conduzindo, ele foi removido pela irregularidade. Nesse caso, houve deslocamento de um veículo, certo? Que fez o translado dele, deste veículo que estava com a irregularidade, levou para o pátio. Lá no pátio, por sua vez, ele vai ter que pagar as taxas. Quais são as taxas que esse indivíduo terá que pagar? A taxa de remoção, o veículo foi removido, certo? O guincho foi buscar, o guincho levou para o pátio do Detran. Lá no pátio do órgão, né, que é autor, lá no pátio ele terá que pagar as despesas com taxas de estadia no local, também é pago, o estacionamento que fica lá, pelo tempo que for necessário, certo? E o deslocamento. E sem falar, diárias do depósito, né, que foram acumuladas, diárias do depósito, as despesas do reboque, e sem falar na multa que ele vai pagar. Então quer dizer, a alternativa B é a única que satisfaz aqui a nossa questão, certo? Alternativa B, gabarito da questão. Você viu como é que se interpreta a prova? Vamos lá? É letra B mesmo? Letra B, ó. Oitava questão. Oitava questão. Ela diz o seguinte para mim. Qual a infração cometida por um condutor que se aproximar de um cruzamento, ele aciona repentinamente a buzina para apressar o pedestre que já está finalizando a travessia? Pergunta bem tranquila, bem simples, mas precisa de interpretação, certo? Precisa de interpretação, certo? A questão é a seguinte.
O que ela está querendo para a gente? Quando eu me deparo com essa questão, eu tenho que analisar da seguinte forma. Ele está pedindo qual é a infração que o indivíduo está cometendo. Quando ele pergunta qual é a infração, ele está perguntando a natureza da infração. E quando fala da natureza, eu pergunto se ela é grave, se ela é média, se ela é gravíssima ou se ela é leve. Essa é a natureza, que faz parte da natureza, certo? Ele está pedindo isso. E ele está falando aqui, olha só, o condutor que aciona repentinamente a buzina para apressar um condutor. Ele quer saber duas coisas. Primeiro, a natureza da infração e a questão da buzina. É só isso que ele quer saber. Para aquele que aciona a buzina, qual é a infração? Então vamos lá. A infração é média por desrespeito ao pedestre. Lembre-se que a nossa questão não quer saber muito, ela está falando do pedestre, mas ela não está querendo saber, ela não está direcionando a pergunta para o pedestre, está direcionando a pergunta mais para a questão da buzina. Ele quer saber da buzina e qual é a infração que está sendo cometida para aquele que avança ali sobre o pedestre, utilizando a buzina, né? E perturbação da ordem, não tem nada a ver isso aqui. Então vamos lá. Letra B. Infração leve pelo uso indevido da buzina em desacordo com as normas de trânsito estabelecidas, né? Eu gostei dessa resposta, por quê? Porque ele já responde na íntegra, ó. Ele responde já na ordem, ó. Ele fala da infração, tá aqui, ó, infração leve, e fala sobre o que acontece com o condutor que utiliza a buzina, o uso indevido em desacordo com as normas. Tá mais para certa essa aqui, eu vou deixar ela aqui. A letra C está dizendo que não é infração. Então não era para estar aqui essa questão. Nem eu vou ler, nem leio mais ela. A letra D é uma infração grave por uso abusivo do dispositivo sonoro e risco à segurança do pedestre. A infração não é grave, gente. Ela não coloca em extremo risco, ela não coloca em risco a pessoa extremo, não. Certo? Então vamos lá. A resposta é gabarito letra B. A infração ela é leve, cometida pelo uso indevido de buzina, certo? A buzina, gente, tem hora para ser utilizada. Qual é o horário que se deve utilizar a buzina? Na realidade, eu vou botar aqui a proibição. A buzina ela é proibida das 22 horas até às 6 horas da manhã. É quando é proibido utilizar a buzina. Só é permitido nesses casos para advertências, certo? No caso, se tiver alguma... Aí, botei aqui a advertência errada. Advertência. Vou apagar isso aqui, que senão o pessoal vai dizer que eu sou analfabeto, né? Advertência. Certo? Pronto, ficou bonito agora. Para chamar a atenção, para evitar um perigo, né? Então, situação de perigo, advertência é para ser utilizado, só que em toques breves. Não pode fazer o quê? Não pode ficar utilizando a buzina de qualquer jeito, a ermo, a seu bel prazer, não. De forma alguma. Só toques breves. Vamos lá, vamos avançar. Gabarito letra B, perfeito. Vamos lá. Nona questão. Deixa eu só ajeitar aqui. Descentralizou, né, a página, vocês estão vendo, né? Mas vou pegar daqui a pouco a outra, eu já faço com isso aqui centralizado. O que é a penalidade de advertência por escrito e em que situações pode ser aplicada em vez de multa? Olha só o que a questão quer. Ela está dizendo assim, que existe uma penalidade, certo? Existe uma advertência, uma penalidade que, se porventura eu cometer uma infração, uma natureza de infração que, se eu cometer, eu posso, em vez de aplicarem a mim a multa, eles podem fazer o quê? Trocar essa multa por uma advertência por escrito. Será se tem mesmo? Sim. E sabe qual é? Vamos lá.
é a penalidade que substitui, a palavra substituir, a multa por infrações gravíssimas e graves, desde que o condutor não tenha cometido nenhuma infração nos últimos 5 anos. Olha que legal. Essa questão tá totalmente errada. Isso aqui tá uma piada, essa questão, né? Gente, não é. Que ela substitui a multa, sim, mas não é gravíssima. Gravíssima, meu parceiro. Se você pegar, e grave também, não tem substituição para elas duas, tá? O condutor vai ter que fazer, de fato, responder elas duas. Letra B, já sei que a A tá errada. É uma penalidade educativa aplicada a critério do agente de trânsito. Critério do agente, que substitui a multa em qualquer tipo de infração. Já sei que tá errado, desde que o condutor seja primário. Primariedade. Eu sou criminalista, mas aqui não tem nada a ver, gente. Certo? É uma infração, é uma penalidade educativa, até que ela é uma educativa, né? Não vai te colocar numa situação mais grave do que o normal, mas ela é aplicada a critério do agente de trânsito de forma alguma. Não é o agente de trânsito que tem o critério sobre essa multa, não. E nem tampouco ela substitui qualquer tipo de infração, desde que o condutor seja réu primário. Isso aqui é para fazer sorrir na hora da prova. Você já sabe, quando vier uma questão dessa aqui, vier uma pergunta, vier uma alternativa dessa, você dá um sorriso, porque dá vontade de rir mesmo, né? Porque tá errado. C. É uma penalidade que substitui a multa para infrações leves ou médias. Tá ficando bonito isso aqui. Desde que o condutor não seja reincidente, na mesma infração nos últimos 12 meses. Essa aqui tem tudo para ser certa, não vou nem marcar ela aqui. E a letra D, que saiu do foco aqui, é uma penalidade que não pontua na CNH e é aplicada apenas em caso de esquecimento de documento de veículo. Legal. E vou colocar aqui um X bem grande nessa questão que está errada. Gabarito, letra C. É uma penalidade que substitui a multa por infrações leves ou médias, desde que o condutor não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Perfeito. Show de bola, né? Questão boa de responder. Cai na prova. Gabarito, letra C. Certinho. Minha irmã chegou agora aqui na live. Eliane, olha, gente, falem com minha irmã. Acabou de chegar na live aí, Eliane. Eliane, tudo bem, Eliane? A Eliane, ela é instrutora de trânsito. Diga-se de passagem, uma das melhores instrutoras. Eu acredito que até seja a melhor instrutora. Não vou dizer a melhor porque estarei desmerecendo os outros, né? Mas ela é uma das melhores instrutoras lá do estado do Pará, certo? Ela tá ali na região de Parauapebas e chegou conosco aqui, Eliane Fagundes. Se quiser seguir ela no canal dela também, tem um canal no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, né? Instagram também, Eliane Fagundes. Bota o nome que vocês vão encontrar ela lá. Eliane, bota bem aí o teu arroba aí pro pessoal seguir você. É isso aí, Gabriel Barros aí. Só dá pra vontade de rir, não dá? Dá vontade de rir. Certo, pessoal. Estamos chegando na 10ª questão. 10ª questão. Se viram que legislação tá show de bola. Questões no nível que pode até ser que caia lá na prova essas questões aqui. Vocês gravem aí, assistam de novo, porque a questão ficou boa. Vamos lá. 10ª questão. Um ciclista é flagrado transitando sobre a calçada. Qual a medida legal e por que ela se aplica, sendo que a bicicleta é um veículo não motorizado? Pergunta difícil, não é fácil. Certo? Um ciclista é flagrado transitando sobre calçada. A gente sabe que ciclista pode transitar sobre calçada somente se tiver o quê? Não sei, vamos ver. Qual é a medida legal e por que ela se aplica? Qual a medida legal para isso? Sendo que a bicicleta é um veículo não motorizado. Então vamos lá. Vamos para as respostas. A alternativa A diz que aplica-se apenas uma advertência verbal. Lá vem um apenas de novo, e esse apenas, nesse caso, pode ser que seja certo, tá? Pode ser que seja certo de que a questão está errada. Vamos lá. Uma advertência verbal, pois o CTB só prevê multa para veículos automotores. O ciclista não pode ser multado. Errado, pode. Vocês sabem que pode. Certo? Então, corta isso aqui. Já vou logo cortando, que não está certo não. A infração é grave, com multa e recolhimento da bicicleta ao pátio. O CTB só permite a circulação de bicicletas na calçada se houver sinalização
E aí, gente, a infração é grave? Com multa e recolhimento da bicicleta ao pátio, ser levado ao pátio lá do Detran, ou o pátio do órgão, sei lá, vamos ver. Infração de natureza média, com multa, ó, tem multa, certo? Pois o CTB classifica a bicicleta como um veículo e a calçada é destinada exclusivamente aos pedestres. Essa tá mais bonita, não tá? Tá mais para certa. E letra D, aplica-se apenas uma multa simples. Existe multa simples? Sem pontuação na CNH, pois o ciclista não possui CNH. Questão errada, aqui, né? Alternativa errada. Ficamos entre essas duas aqui. Entre a letra B e a letra C. E eu quero a resposta dos meus amigos nessa aqui, que é a última questão de legislação, para que a gente já vá para o segundo tema aqui, que é direção defensiva. Vamos lá? Qual é a resposta, pessoal? Vamos ver se vocês conseguem aí responder essa questão. E aí, gente? E aí? Vamos lá? Resposta. Falta só essa aqui, né? Gente, a melhor de todas aqui tá aqui, ó. Infração de natureza média. Ela não oferece grave risco, certo? Com multa, pois o CTB classifica a bicicleta como um veículo e a calçada é destinada exclusivamente aos pedestres. O veículo, a bicicleta é um veículo, sim. Eu até botei aqui sem querer o gabarito já, né? E a calçada ela é destinada exclusivamente aos pedestres. Perfeito. O ciclista ele só pode circular na calçada quando houver sinalização que determine isto, certo? A ciclovia, certo? Se tiver uma ciclovia, ele pode circular na calçada, mas em não havendo, ele não pode circular, certo? A infração de natureza média com multa, pois o CTB classifica a bicicleta como um veículo, certo? Questões de direção defensiva, 10 questões. Direção defensiva da 11 a 20, então vamos lá. Questão número 11. A distância de segmento em direção defensiva é determinada em 2 segundos e não em metros fixos. Por essa medida baseada em tempo, é mais eficiente do que a distância fixa. O que vocês acham? É mais eficiente do que a distância fixa? Por que ela é mais eficiente? Porque o tempo é mais para ser calculado pelo condutor do que a distância em metros. Será que essa seria a argumentação correta para isto? Porque o tempo de segmento de 2 segundos compensa automaticamente as variações de velocidade e as condições da pista, mantendo uma margem de segurança dinâmica. Questão difícil, certo? Porque o tempo de 2 segundos é o tempo que o freio do veículo leva para ser acionado totalmente. Será que tem a ver com freio? A distância fixa em metros é apenas para veículos de carga e o tempo é para veículos leves. Gente, isso aqui pode esquecer que está fora do padrão, certo? Questão do freio. Será que isso tem relação com freio? Não. Agora sobrou duas. E vamos lá. Será se uma dessas duas está correta? Lógico que uma das duas está correta, né? Saúde aqui para minha esposa, acabou de espirrar. Vamos lá. Letra A, porque o tempo é mais fácil de ser calculado pelo condutor do que a distância em metros. Alternativa B. O tempo de segmento, 2 segundos, compensa automaticamente as variações de velocidade e as condições da pista, mantendo uma margem de segurança dinâmica. Vamos ter que estudar questão do tempo de reação aqui. Ixi, eu botei o gabarito aqui, foi mal, gente. Mas vamos lá. O gabarito aqui, letra B, certo? O gabarito letra B. Mas vamos entender aqui. Gente, eu tô com o carro aqui. Meu carro está aqui. Meus alunos vão rir agora porque eles sabem que eu desenho péssimo, né? Meu desenho é horrível. Mas o importante é a gente ter ali a vontade de fazer a coisa, né? Então vamos aqui, tem um carro. Como é que eu sei? Como é que eu consigo mensurar uma distância? Essa distância, como é que eu mensuro?
Então a gente tem ali uma tentativa, uma fórmula básica de mensurar qual é a distância que eu estou do veículo que vai à frente, certo? Então tem uma fórmula. Qual seria essa fórmula? Vou botar aqui o veículo para cá, tá? Ele diz o seguinte, que eu devo observar algum sinal, alguma fonte não, alguma referência. Então eu faço de conta que essa árvore aqui é a minha referência. Eu quero saber quanto tempo eu estou, qual é a distância que eu estou em relação a esse veículo. Só que isso eu não consigo mensurar em metros, não dá, não tem condição. Então vai ter que ser usado o tempo, certo? O tempo estimado em segundos. 1 segundo, 2 segundos. Vamos ver quanto vai ser. Então o código diz que eu devo fazer o quê? Eu devo observar um objeto à frente, um ponto fixo. Ao observar esse ponto fixo, eu observo também o momento em que esse carro cruza por esse objeto fixo. Então, o carro da frente cruzou pelo objeto fixo, foi-se embora. Nesse instante, eu abro contagem. Então, ele saiu daqui. O carro saiu. Eu abro contagem. E a contagem deve ser falada uma palavrinha assim, ó, 51. 52, porque quando eu falo a palavra 50, o número 51, eu levo exatamente 1 segundo para falar. Então, se eu falo 1 segundo para cada um, 51, 52 deu 2 segundos. Ou seja, se eu chegar com esse carro, no momento eu cheguei aqui, no momento que eu cheguei, deu 2 segundos após esse carro ter passado, eu estou numa distância razoável, uma distância de segmento boa, uma distância segura, onde eu terei tempo para justamente fazer qualquer alteração que seja necessário, frear, que seja mudar de direção, mas eu estou numa distância boa. Perfeito? Tranquilo? Tá com áudio aí, pessoal? Tá tudo ok? Tudo ok, né? Então vamos avançar. Gabarito letra B, segunda questão. Vocês notaram aí que envolveu exatamente aquilo que vocês veem em sala de aula, certo? Envolveu ou não envolveu? Exatamente. Exato, né? Então, beleza. Questão número 12. Questão número 12. Você está dirigindo sob forte chuva e percebe que o carro da frente, começa a espirrar mais água que o normal. Qual é a atitude defensiva e imediata, e o risco que ela busca mitigar? Então essa medida imediata que você vai tomar, ela procura diminuir, ou seja, mitigar aquele perigo que está naquele momento. Então vamos lá. Este é o comando da questão. Comando da questão, aquilo que a questão de fato quer, certo? Alternativa A diz: aumentar a velocidade para sair da área de maior acúmulo de água, certo? O que ele está dizendo aqui, gente? Qual é a atitude defensiva imediata? É aumentar a velocidade para sair da área. Se vocês relacionarem a pergunta com a resposta, vocês respondem quase que sem saber realmente, sem ter estudado, você consegue responder, olha só. Qual é a atitude defensiva imediata? Então eu devo aumentar a velocidade para sair da área de maior risco. Esta é a atitude que deve ser tomada. E o risco que ela busca evitar? O risco é a falha do limpador de para-brisa. Então quer dizer, eu aumento a velocidade do meu veículo para evitar que o para-brisa pare de funcionar. Isso está certinho, gente. Está errado. Marca um X nisso aqui de errado. Mas vamos lá. Próxima alternativa, de acordo com a questão, de acordo com o enunciado, eu consigo responder. Vamos lá. Qual é a atitude defensiva imediata? Manter a velocidade. Será se manter a velocidade? E acionar o pisca-alerta. E o risco que ela busca mitigar? O risco é o superaquecimento do motor. Ah, tá. É isso que a gente quer. Quando eu estou no local que está chovendo forte, o carro começa a espirrar água para todo lado, está inundado. Então nesse caso eu aciono o pisca-alerta a medida imediata que eu tenho que tomar é acionar o pisca-alerta
E o risco que eu tenho que mitigar, diminuir, é o risco de superaquecimento do motor? Nada a ver, meu amigo. Passa isso aqui para fora, que isso aqui tá errado. Alternativa C. Atitude defensiva, qual é? Reduzir a velocidade. Perfeito. Até aqui tá ok. Segurar firmemente o volante. Show de bola. Evitar pisar no freio bruscamente. Show. E o risco que ele quer evitar, que ele quer diminuir? O risco é a aquaplanagem ou hidroplanagem. Cara, essa questão tem tudo para ser essa resposta. Mas vamos para a próxima. Ligar o farol é atitude defensiva? Negativo, já está errado. Você não pode ligar o farol nessa hora. Não vai melhorar a visibilidade, pelo contrário, vai piorar. E o risco é evitar o ofuscamento dos outros condutores? Negativo. Então, neste caso, alternativa C, reduzir a velocidade. Perfeito, tá chovendo forte, tem que reduzir a velocidade. Segurar firmemente o volante e evitar pisar no freio bruscamente para evitar aí o risco de aquaplanagem ou hidroplanagem. Alternativa C, gabarito correto. Olha aí, ó, show de bola. 13ª questão, faltando aí só 7 para terminar nossa live. Perfeito? Então vamos lá. O que se entende por condição adversa do motorista? E como esse estresse se manifesta de forma perigosa ao volante? O que se entende por condição adversa do motorista? Estamos querendo saber o que é a condição adversa e como esse estresse se manifesta de forma perigosa. Como é que ele se manifesta? Pronto, esse é o comando da questão. Então vamos lá. Condição adversa do condutor, do motorista, é qualquer fator externo, como por exemplo chuva, neblina, e o estresse se manifesta pela dificuldade de ouvir o rádio. O cara fica estressado porque não consegue ouvir o rádio do carro dele. Tá totalmente errado essa aqui. Vamos logo marcando aqui, ó, como errada. Não vou nem perder tempo. Vamos logo fazer assim, não vamos perder tempo, né? Porque tempo na prova é tudo, né? Alternativa B. Condição adversa é o asfalto físico, ou o estado físico, não sei de onde que eu tirei asfalto, ou mental, que afeta a capacidade de dirigir. O estresse provoca perda de concentração, impaciência, agressividade, levando a manobras arriscadas e o erro de julgamento. Tá bonita essa aqui, não tá? Tá bem próximo de ser a questão, né? De ser a resposta correta. Mas, vamos lá, vamos avançar. Condição adversa é o defeito mecânico do veículo, no caso pneu careca. O estresse se manifesta pela lentidão da reação. Nada a ver isso aqui. Corta. E a última é o seguinte. Condição adversa é a falta de sinalização da via. Tá, isso tudo bem. O estresse se manifesta pelo aumento da distância de segmento. Olha aí, gente. Quanto mais distância de segmento aumenta, mais estressado eu fico. Negativo. Questão errada. Resposta, gabarito letra B. Condição adversa é o estado físico e mental que afeta a sua capacidade de dirigir. Isso é uma condição adversa. O estresse provoca perda da concentração, impaciência, agressividade, levando a manobras arriscadas e erros no julgamento. Alternativa letra B. Vamos ver se eu acertei. Bom. Já pensou se eu tivesse errado? Dá pra passar vergonha agora? Não pode, né? 14. 14ª questão. Já estamos chegando ao fim. Só mais 6, hein? Pessoal, estão gostando? Quem está gostando, curte aí. Vamos lá, quero ver os coraçõezinhos subindo aí. Vamos lá? Não vi nenhum até agora. Vamos curtir, vamos curtir. Você se depara com um semáforo que acabou de ficar amarelo. Certo? Você for chegando no cruzamento, o sinal ficou amarelo. A atitude defensiva é parar. Cite a única situação em que o condutor defensivo deve considerar não parar, mesmo que o sinal esteja amarelo. E existe isso, professor? Existe uma situação ao qual eu possa avançar o sinal amarelo? Existe, gente. Vamos lá. Então vamos lá. Alternativa A diz o seguinte: quando a frenagem brusca possa causar um acidente,
com o veículo que vem imediatamente atrás, colisão traseira, devido à sua proximidade. Essa primeira já foi bem bonita, né? Pode ser que ela seja certa, vamos deixar ela bem aqui como uma possibilidade. Letra B. Quando o condutor estiver com pressa e puder atravessar o cruzamento antes que o sinal fique vermelho. Opa, quer dizer que tu está com pressa. Aí o Código de Trânsito agora libera você avançar o sinal amarelo porque você está com pressa. Tá bom. Negativo. Questão errada. Quando o motorista for o primeiro da fila e a via for de mão única com limite de 60. Nada a ver. De onde esse rapaz buscou isso? Não pode. Letra D. Se a visibilidade estiver ruim devido à neblina ou à chuva forte, pois a parada pode não ser percebida pelo veículo de trás. Gente, negativo. Negativo. Quando a frenagem brusca possa causar um acidente com o veículo que vem atrás imediatamente, você tem que fazer o quê? Avançar. Certo? Se você vai causar acidente, você não pode parar o carro. Então, neste caso, a alternativa correta é a A. Vamos ver se eu acertei. Alternativa gabarito letra A. Show de bola. 15ª questão. Vamos a ela. Deixa eu só ajeitar bem direitinho aqui. Em uma via de mão dupla, você percebe que o motorista do veículo que vem em sentido contrário está com farol alto. Certo? Qual é a única técnica correta de direção defensiva para evitar o ofuscamento? Gente, olha que legal. Eu estou andando aqui na via e de repente, sentido contrário ali, né? Mão em contramão, tá vindo uma mão dupla, né? Mão em contramão. Você olhou lá um carro vindo com o farol alto para cima de você. Neste caso, qual é a única técnica correta a se fazer? Aí a alternativa A diz que você deve acender o farol alto do seu veículo para sinalizar o erro do outro motorista. Vamos deixar aqui. Você deve desviar o olhar para o canto direito da pista, o bordo da pista, ou para a linha divisória, usando a visão periférica, para poder guiar o veículo e, se necessário, reduzir a velocidade. Beleza, tá bacana essa aqui. Letra C. Você deve fechar os olhos por 2 segundos e soltar o acelerador para manter a velocidade constante, confiando na sinalização horizontal. Só fechar os olhos. Negativo, hein? 2 segundos de olho fechado. Dependendo da velocidade que você estiver, você vai percorrer um caminho muito longo. Não é. Você deve frear bruscamente para alertar o condutor que se aproxima, que ele está com o farol alto. Olha que legal. Frear bruscamente, causar um acidente. Negativo. Sobre essas duas. Você deve acender o farol alto do seu veículo para sinalizar o erro do outro? Será que se você ofuscar o carinha que está vindo no sentido contrário vai ser melhor do que você desviar o teu olhar para o canto direito da pista, onde tem a linha de bordo, ou para a linha divisória, usando a visão periférica, ou seja, não olhando diretamente, certo? Visão periférica é quando você não olha diretamente para o objeto, você olha só pelo canto, certo? Então, neste caso, a alternativa B satisfaz a questão. A técnica é esta, gente. Desvia o olhar, olhe para o canto direito, a linha de bordo, certo? Ou para a linha divisória, que é a linha que fica no centro da via. Só que nessa linha divisória você não vai olhar diretamente para ela, você vai olhar perifericamente. A alternativa B satisfaz a questão. Vamos ver? Perfeito aí. 16ª. Qual o principal perigo de se utilizar o celular em viva voz quando dirige, mesmo que não seja necessário tirar o volante das mãos? Olha aí, gente. Alternativa A. O perigo é a dificuldade de ouvir o som do motor, e o barulho externo. Esse é o grande perigo. Você tem que ouvir o som do motor, né? Tá certo. O perigo principal é a distração cognitiva. O cérebro desvia a atenção da tarefa de dirigir e processa a conversa, para processar a conversa, certo? Diminuindo o tempo de reação e a capacidade de percepção dos riscos. Isso aqui tá com cara de que tá certa. Letra C. O perigo é o aumento do consumo da bateria. Isso tá correto, não, tá errado. E consequentemente, o maior risco de pane elétrica. Tira isso aqui, que isso aqui tá errado. Nunca mais olhe essa questão de sua vida, tá errado. Letra D. O perigo é a distração visual, pois o motorista pode se sentir tentado a olhar
para a tela e verificar a chamada. E aí, gente, parece boa também, né? Vamos ver a pergunta que ele quer. Qual é o principal perigo? Ele está falando do principal perigo de se utilizar o celular em viva voz. Ou seja, se eu estou em viva voz, eu não estou com o celular em mãos enquanto dirijo. Mesmo que não seja necessário tirar as mãos do volante. O perigo é a distração cognitiva. O raciocínio seu está voltado para aquela situação. O cérebro desvia a atenção das tarefas que é, por exemplo, dirigir é uma tarefa que precisa que o cérebro esteja ali constantemente ativo para essa situação, porque todos os teus sentidos estarão ativos: visão, audição, tato, olfato também, só não paladar, né? Mas o restante tá, né? Então, nesse caso, a questão é a B. Diminui, nesse caso, o tempo de reação também e a capacidade de perceber os riscos. Alternativa B. Vamos ver? Gabarito letra B. 17ª. Em descidas longas e acentuadas, ou seja, declives, qual é a técnica que deve ser aplicada para evitar o superaquecimento dos freios, que é chamado de fading? E qual é o princípio mecânico que está envolvido? Questão difícil, certo? Mas não é difícil de responder não, vamos lá. Se eu engatar se eu engatar a marcha mais alta, exemplo a quinta, e acionar o freio de mão imediatamente, o princípio envolvido é o da inércia. Será se numa descida eu devo engatar a marcha mais alta, certo? A marcha mais alta e acionar o freio de mão imediatamente, intermitentemente, ficar puxando o freio de mão, o princípio da inércia. Será se eu devo fazer isso? Letra B. Desengatar a marcha, deixar em ponto morto para economizar combustível e usar o freio de serviço para controlar a velocidade. Olha que coisa, envolvendo o envolvimento ali do princípio da termodinâmica. Nada a ver, isso aqui já tira ela. Utilizar o freio motor, que é a marcha reduzida, porque, gente, olha, vamos lá, isso utiliza a compressão do motor para controlar a velocidade, poupando os freios e mantendo-os resfriados para serem usados em caso de emergência. Certo? Muito boa essa questão aqui. Então eu vou botar bem aqui um ok, porque parece que ela está certa. Lá na hora você não vai ter lápis para marcar, não vai ter caneta, você vai ter que pensar, raciocinar e colocar mentalmente ali o pontinho na mente de vocês. A letra D diz o seguinte, que eu devo alternar o uso dos freios de serviço e de estacionamento. Ou seja, freio do pé e o freio de mão, alternando ali. O princípio envolvido é a transferência de peso. Não pode, gente. Transferência de peso, ou seja, transferência de massa. Certo? Não dá. Não é de forma alguma esta a resposta correta. A alternativa, e nem tampouco a primeira. Essa aqui não dá para resolver, nem a segunda dá. A letra A, engatar a quinta marcha, você está botando uma marcha de velocidade. Então, quer dizer, o carro vai correr mais. Não é porque ele vai correr, ele vai ficar mais solto. Certo? Você botou uma marcha de velocidade, ela tem menos peso. Você tem que colocar uma marcha reduzida, marcha mais pesada, para que utilize o freio motor. Certo? Eu fazia isso muito quando eu dava aula de ônibus. A gente estava descendo ali uma ladeira, eu ensinava o aluno. Lá no caso do ônibus, nós temos um botão, certo, que você aciona o freio motor. Mas independente de usar apenas isto, eu ainda falar para ele, diminui a marcha, certo? Porque isso aí diminui a compressão na hora lá do motor e vai ajudar a frear, certo? Tranquilo? Então, neste caso aí, qual é a questão que vai satisfazer a alternativa? A questão letra C. A gente botou aqui o ok, estava ok mesmo, é ela. 18ª, só falta mais duas, hein, gente? Só mais duas. São 10 alunos que estão aí firmes e fortes, né? 10 pessoas, acho que estão gostando, né? Isso é bom. O que é a previsão? O que é a previsão em direção defensiva e como ela se aplica ao se aproximar de um cruzamento não sinalizado em área urbana? Você tem que prever, né? A previsão é antecipar
a próxima manobra do seu próprio veículo. Você tem que antecipar sua manobra. No cruzamento, significa prever que o sinal pode mudar rapidamente. Será? Próximo. Previsão é verificar os retrovisores a cada 5 segundos. Certo? No cruzamento, significa prever que todos os condutores respeitarão a regra de preferência que vem pela direita. Sério que tu tem que pensar isso? Prever que todo mundo vai respeitar a regra? Prever isso não, meu amigo, tá? Previsão é antecipar as situações de perigo. Tá aí tudo ok. No cruzamento, significa prever que um pedestre pode surgir por trás de um veículo estacionado ou que outro veículo pode desrespeitar a regra de preferência. Olha, de passagem. Tá aqui. Eu acredito que é essa. Vou até botar um ok aqui. Ó. Então vamos lá. Próximo. Previsão é analisar as condições do veículo. No cruzamento, significa prever que o sistema de freios pode falhar, exigindo a parada gradual. Negativo. Alternativa que, ao meu ver, satisfaz o problema é a alternativa letra C. Porque não pode ser a B? Ah, professor. Previsão é antecipar-se a próxima manobra do seu próprio veículo. Você tem que se prever, não o seu. Você está fazendo ali, você tem que prever a manobra do outro lá da frente, certo? E não é significar também, no cruzamento, não significa que o sinal pode mudar rapidamente. Isso aí a gente sabe que pode acontecer. Mas a previsão é antecipar a situação de perigo, gente. E no cruzamento significa prever que um pedestre pode surgir, significa prever que outro veículo estacionado, surgir, né, um veículo por trás daquele veículo que está estacionado, pode surgir outro veículo. E também alguém pode desrespeitar a regra de passagem, preferência ali, passado uma vez. Então isso é que eu tenho que prever. A alternativa que satisfaz aí é a letra C. Gabarito letra C é perfeito. 19, só mais uma, só essa e outra, hein? Vamos lá? Um condutor novato tende a manter as mãos na posição 10 e 10 no volante. Porque a posição 9 e 15 ou 8 e 20 é a mais... Por que a posição 9 e 15 ou 8 e 20 é a mais recomendada em veículos? Gente, é o seguinte. Quando tá... O veículo tá aqui, ó. O volante, quer dizer. Volante isso aqui. E ele está comparando com o relógio. Aqui tem uns 12, aqui nós temos o 6, o 3 e o 9. Se fosse um relógio, ele está dizendo o seguinte, aqui um novato, ele gosta de usar 10 e 10. As mãos aqui em cima. Geralmente é isso mesmo, ó. Né? O condutor, ele fica com a mão ali, ó, 10 e 10. Isso novato. Já porque a posição 9 e 15, que ele diz 9 e 15 ou 8 e 20 é melhor. 9 e 15 é quando eu mantenho minhas mãos nessa posição, ó, do ponteiro do relógio. Minha mão ficaria aqui, teoricamente, ó. Certo? O condutor ficaria com a mão aqui. Ou na posição 8 e 20, mais embaixo um pouquinho, 8 horas e 20 minutos. Seria assim, mais ou menos. Certo? Vocês sabem, meus desenhos são péssimos, mas dá para entender, né? Ele diz isso aí. Por que essa posição 8, 9 e 15 é melhor? Porque é o seguinte, olha só. A alternativa A diz que a posição mais baixa é mais ergonômica e evita o cansaço em condições mais longas. A posição mais baixa. A letra B diz que a posição mais baixa, 9, 15, 8 e 20, evita que, em caso de acionamento do airbag, os braços sejam lançados, arremessados violentamente contra a cabeça ou o rosto do motorista, minimizando assim as lesões graves. A alternativa C diz que a posição 10 e 10 é incorreta, porque exige que o motorista faça mais força para girar o volante. A letra D diz que em veículos modernos, a posição 9 e 15 melhora a acessibilidade da direção hidráulica. Qual seria a resposta aí, gente? Alternativa A, B, C ou D? Vamos lá? Aqui é o seguinte, ó. Eu ia mostrar de novo o gabarito sem querer. Quero desenhar. Aqui, quando o condutor está com as mãos 9 e 15,
certo? O volante tá aqui. Isso aqui que eu desenhei, que parece uma asa, é a mão do rapaz, tá? É a mão do rapaz. E tá 9,15, certo? Então, quando o airbag aciona, ele vai sair daqui. As suas mãos estarão aqui nessa posição. Você está aqui em primeiro plano, certo? Quando aciona, rapidamente, as suas mãos estão nessa posição, elas não terão grandes problemas quanto se estiver na posição 10 e 10. Por quê? Porque elas estarão cobrindo menos espaço. Ou seja, quando o airbag acionar, não vai fazer com que os seus braços sejam jogados violentamente contra o próprio rosto. Principalmente quando o condutor bota o braço na frente do volante, ele fica com a mão assim, ó. Quando ele está aqui 10 e 10, ó, nessa posição, com certeza, nessa posição aqui, ó, que fica aqui em cima do volante, quando acionar o airbag, os braços dele vão para frente, vão jogar no rosto dele. Então, por esse motivo é perigosíssimo, até porque tudo que tiver na mão do indivíduo pode ser jogado fortemente contra ele próprio. Eu recentemente estava assistindo um vídeo, o qual um professor, eu não sei o canal, não lembro isso, senão eu citava para vocês. Ele falou que um indivíduo estava dirigindo o carro, certo? Com um litro d'água, aqueles litros pequenos de água. E aí o que acontece? Ele bebendo aqui, ó, está com o airbag acionou por um determinado acidente. Ele olhou para baixo e ele bateu, o airbag acionou e o litro estava na mão dele. O litro veio, enfiou bem no peito dele. O litro de água de plástico enfiou no peito do rapaz. Ele veio a óbito, certo? Por que o litro enfiou? Porque a velocidade é muito rápida. Muito rápida. Joga com tudo. Então é muito fácil quebrar um braço, quebrar objetos que estão encravados, que estão no rosto, causarem lesões no indivíduo que está dirigindo, certo? Então por esse motivo, a alternativa que satisfaz a questão é a letra B. Vamos ver se está certo? B, cara. B aqui, ó. Correto. Última questão. Os fortes estão aí. Vai dar 9 horas, né? 8h30. E os fortes ficaram, né? Para ver se aumentar, ver mais uma pessoa. Qual é a relação entre o aumento da velocidade e o campo de visão do motorista? Qual a relação entre o aumento da velocidade e o campo de visão do motorista? Gente, a relação, poderia dizer para vocês que ela é inversamente proporcional. Quanto mais velocidade tem, menor, ó, velocidade. Deixa eu ver aqui, velocidade, certo? Quanto mais ela for, menor será o campo de visão, certo? Quanto maior a velocidade, menor o campo de visão. Quanto mais você aumenta a velocidade, menos você enxerga. Você diminui o seu campo de visão. Então vamos lá. O aumento da velocidade expande o campo de visão, pois o motorista precisa escanear uma área maior. Você já acabou de ver que não, né? Então essa questão aqui pode matar, pode riscar ela que ela não está correta. A velocidade não afeta o campo de visão, mas sim o tempo de reação. A gente já viu que a própria questão está falando de que afeta. Alternativa C. O aumento da velocidade provoca o estreitamento do campo de visão. Beleza, é a visão de túnel, né? É um túnel. Quanto mais devagar eu estou, mais aberta a minha visão fica. É um campo. Quanto mais rápido eu for, mais fechado ela fica. Certo? O motorista perde a percepção dos elementos laterais, sai do campo de visão dele, e se concentra apenas no ponto mais distante da pista, dificultando a percepção de perigos periféricos, tudo que está a seu periférico que você não enxerga. E a alternativa D, a velocidade obriga o motorista a focar mais nos retrovisores, diminuindo o campo de visão frontal. Gente, aqui no caso já matamos duas alternativas e temos duas aqui que parece certa. Mas naquelas regras regra de concurseiro diz o seguinte: a questão que for maior, que parece ter mais sentido, marque ela. Eu vou jogar ela, ó. Vamos ver se vai dar certo? Olha lá, alternativa C. E gabarito letra C. Correto. Isto, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Pessoal,
chegamos ao fim da nossa questão, né, da nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado, certo, desses momentos que nós passamos juntos, e espero que as questões elas possam ter ajudado a todos vocês, não só os meus alunos, com quem tiver aí, porque eu vou lançar isso aqui no Instagram, no YouTube, provavelmente alguns aí vão assistir posteriormente. Agradeço a todos que vieram, que estiveram aqui conosco. Foi um momento bem prazeroso, vocês viram que foi bacana, show de bola assim, você poder ver como é que se analisa uma questão. E espero que a gente faça próximas lives. Eu acredito que semana que vem a gente pode fazer de novo, talvez em um outro horário, ou eu possa fazer uma live surpresa, depende muito da vontade aí, né? Mas, se vocês gostaram, compartilhem o vídeo. Quem quiser ajudar aí, tá aí o QR Code, dá uma força aí no canal, porque a gente tem que comprar material para a gente poder fazer coisa melhor, porque melhorar a qualidade, né? Então, uma excelente noite a todos, que Deus nos abençoe. Amanhã, para os meus alunos, nós nos vemos à noite, certo? Quem não é meu aluno aí, uma excelente noite, que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima live. Valeu, pessoal. Fui!